se alongar é extremamente importante. E para quem faz os tratamentos naturais, inclusive os alunos que estão aqui, sabem muito bem, quem já me segue há um tempo também já deve ter percebido, que eu falo muito sobre postura e também sobre alongamento. Uma coisa até está interligada à outra. Conforme a gente fica com o pescoço mais né, alonga as estruturas, nós ficamos com o rosto melhor também e a nossa postura também melhora, tá? Então, por isso que é tão importante, por isso que eu falo que é a base de tudo. Porque muitas vezes a gente realmente vai pegando coisas picadas aí na internet, inclusive de vez em quando eu vejo muita gente fazendo coisa errada, eu fico assustada, mas enfim. E até por isso que eu comecei a fazer live, fazer esses conteúdos mais explicativos para vocês entenderem os fundamentos antes de aplicar, porque nada melhor do que a gente entender o passo a passo, né? Aprender tudo no começo, para não fazer coisa errada, né? E até alongamento eu vejo gente fazendo errado por aí. Então, dentro de um tratamento de cuidados naturais para o rosto, nós temos ali a base, que as minhas alunas já sabem, que é o que eu começo, a primeira coisa que eu falo para a gente fazer, antes de começar a nossa sequência de tratamentos, é ajuste da postura e alongamentos, principalmente do pescoço, né? E dos braços, do colo, eu acabo falando de várias regiões. Então, é extremamente importante vocês terem em mente isso, certo? Eu vi que tem perguntas aqui já, daqui a pouquinho eu volto para responder, só para não perder a linha de raciocínio, tá bom? Então, é isso. Quando a gente alonga, principalmente o pescoço, que foi o tema lá do Rios, que teve aquele monte de gente pedindo para eu fazer esse vídeo, o que a gente melhora quando nós fazemos quando nós ajustamos a postura e nos alongamos? A gente melhora a questão do nosso pescoço, aqui o peitoral fica mais aberto, a gente fica com uma postura, né, fica mais bonito. A gente até previne problemas futuros na coluna. Quem já tem problemas de coluna, então, assim, os alongamentos já ajudam também. Então, quando a gente está com o músculo mais alongado, o nosso ajuste da postura já fica melhor, tá? Então, esta é a base principal aí dos tratamentos naturais, né? Da ginástica facial, no caso, da massagem facial também. E aí, vamos lá. Afinal, o que é alongamento? O que é o ato de se alongar? Eu sei que parece uma coisa muito boba, muito básica, mas vamos entender direitinho aí, né? Quando a gente alonga, a gente exercita a mobilidade muscular, ou seja, nós melhoramos a flexibilidade dos nossos músculos. Então, a gente tem a musculatura, né? Conforme nós, dependendo da forma que nós ficamos no nosso dia a dia, a gente acaba encurtando essa musculatura. Tudo que não se movimenta acaba atrofiando, digamos assim. Nossa, mas quer dizer que se eu não alongar o pescoço eu vou ficar mega atrofiado? Não. Vai acontecer de forma muito discreta, só que esta forma discreta já vai impactar aí na saúde do seu pescoço, do seu rosto também, certo? Por isso que eu falo que é tão importante. E o alongamento, como ele deixa a musculatura mais flexível, ele deixa a postura melhor também, né? E ele aumenta a amplitude de movimento. Então, se a pessoa faz os movimentos um pouco mais curtos, conforme o músculo fica mais alongado, consegue fazer melhor aí essa movimentação e tem melhor mobilidade, né? Então, por isso que é tão importante assim. Então, o alongamento, ele está muito presente dentro da rotina de pessoas que fazem atividade física, né? Se vocês fazem aí academia ou qualquer tipo de esporte, o que geralmente os instrutores falam para vocês? Vai se alongar, na maioria das vezes. Claro que cada tipo de atividade tem um método específico, mas geralmente, para a maioria deles, a gente precisa fazer alongamento no nosso corpo. Por quê? Porque quando a gente alonga, também o músculo já fica mais preparado, recebe mais aporte sanguíneo, e com isso o exercício que vai ser executado também fica melhor, né? É melhor executado. Então, no caso aqui do nosso rostinho, quando a gente vai fazer o tratamento natural, quando a gente se alonga, a gente também prepara tudo aqui para receber os exercícios de ginástica facial, as massagens, né? Então, por isso que é tão importante também, né? Outra coisa, quando o músculo fica encurtado, que é assim, eu acho que foi uma coisa que chamou muita atenção das pessoas nesse vídeo curto que eu fiz, falando sobre o alongamento, é a postura que nós ficamos no dia a dia, né? Então, por exemplo, as pessoas que trabalham muito tempo sentadas, é intuitivo não, o corpo, ele
o corpo ele procura sempre o que é mais confortável para ele, certo? E às vezes, quem não tem um alongamento bom, já porque nunca se alongou, nunca cuidou dessa parte, a gente tende a ficar com uma postura o quê? Com os ombros mais rodados para frente, a cabeça fica aqui mais protusa, ou seja, mais para frente também. Dá uma encurtada. Como eu falei, se a gente não usa direito a musculatura, a gente começa a ter encurtamento dessa musculatura. Por isso que acaba sendo mais confortável adotar essa postura. Falando do nosso rosto, falando aqui da parte de cima, que é o que eu trabalho aqui com vocês, essa postura mais confortável para o nosso corpo, ele deixa aqui tudo retido aqui na frente. Então, eu estou exagerando os movimentos, mas vocês podem prestar atenção se vocês sentem que fazem isso no dia a dia de forma inconsciente. Então, a gente vai falar muito aqui também de consciência corporal, porque nada melhor do que a gente aprender aqui, e com isso a gente aprende e gera consciência das coisas que a gente aprende, não é? Consciência corporal é basicamente isso. Nós vamos criar consciência dos movimentos do nosso corpo. Então, vamos lá. Veja se você percebe, se você, no dia a dia, quem trabalha principalmente muito com os braços, eu sou uma pessoa, eu sou dessas, eu sou uma dessas pessoas, vamos dizer assim, porque eu sou fisioterapeuta, eu trabalho movimentando muito os braços, eu faço massagem, eu trabalho fazendo pós-operatório de cirurgia plástica, que é basicamente drenagem linfática no corpo. Então eu movimento muito os meus braços. Quem fica muito tempo movimentando os braços? Cozinheiro, costureira, o que mais? Nossa, tem N profissões aí que são mais braçais, digamos assim, a gente movimenta muito o braço. Então, a gente tende a ficar aqui nessa postura mais fechada. Quem trabalha muito sentado, estou aqui no computador, de frente para um computador, a gente fica aqui também, sem perceber, a gente deixa os ombros mais protusos, eles vêm aqui mais para frente, eles rodam para frente, porque a gente tenta meio que tudo se concentra aqui para frente. O músculo começa a encurtar, né? A cabeça, ela fica aqui mais do lar também, né, Joyce? Movimenta muitos braços. A cabeça também, ela vem aqui mais para frente, né? Então, principalmente quem tem que enxergar melhor, assim, ó, para ver no computador, aí vem aqui para frente. E tudo isso faz o quê? Faz esse encurtamento dessa musculatura toda, e a gente tem muito músculo aqui no pescoço. E aí, com isso, o que acontece? Nós começamos a ter dor, aí começa a dar aquela dorzinha chata, e aquela coisa, né? Então, assim, e além dessas dores, outra coisa que acontece, relacionando aqui com o nosso rosto, o que é? Conforme ontem eu estava lendo um artigo sobre isso, inclusive. Conforme nós ficamos aqui nessa postura, o músculo, ele fica mais rígido também, certo? Então, assim, igual eu falei para vocês. Igual eu te falei, né? Eu tô falando como se fosse falando para uma amiga mesmo aqui, mas vocês são minhas amigas que estão aqui. A gente fica aqui nessa postura sem perceber, tá? Quem tá ouvindo aqui já deve ter até, talvez, nossa, dado uma alongada aqui, ficado com a postura melhor. O músculo fica mais rígido. O que acontece? A circulação sanguínea e linfática fica comprometida também. Não é a nível absurdo, dependendo do caso até mas na maioria das vezes é discreto, né? O que acontece? Os vasos, eles ficam mais apertadas, vou falar assim de forma mais popular, mais fácil para entender. E aí, com isso, a circulação sanguínea e linfática fica comprometida, né? Conforme a gente faz as nossas movimentações e tal, o sangue ele circula, vai para a cabeça e vai para o pé, vai para o corpo inteiro. E a circulação linfática, eu já expliquei em vários vídeos aqui, ele está diretamente relacionado à circulação sanguínea. Então, esse líquido que a gente fala, eu estou inchada, vou fazer drenagem linfática, ele está relacionado ali com a circulação sanguínea. Então, se a circulação sanguínea está inadequada, está ineficaz, isso atrapalha também a linfática, por isso que a pessoa começa a ter edema, ter inchaço, certo? Então, por isso, o que acontece? Se a circulação está comprometida no nosso pescoço, porque a gente está aqui mais retraído, a gente não tomou essa consciência corporal, porque a partir de hoje, vocês que estão aqui assistindo, vocês vão tomar essa consciência e vão começar a se observar mais. O sangue, ele circula menos da cabeça para o pescoço, né, de cima para baixo. E com isso, nós vamos, né, voltando aqui para a parte do rosto, que é o que eu falo, né, das redes sociais, nós vamos acabar comprometendo aí a circulação na nossa pele também, na musculatura do rosto. E como vocês também, quem também já me segue há muito tempo, já deve estar cansado de saber, quando chega mais sangue na superfície da nossa pele, o que acontece?
a pele fica com mais viço, né? Aquela pele com mais vida, uma pele mais bonita, né? A musculatura fica melhor, né? A mobilidade, tudo fica ali um pouquinho melhor. E outra coisa que é importante também, quando a gente tem essa má circulação, a gente pode chegar até a ter dores de cabeça, porque chega mais fluxo sanguíneo no cérebro. Por incrível que pareça, é isso. Nesse artigo eu estava falando exatamente sobre isso. Os vasos ficam mais comprimidos, o sangue circula menos, a gente começa a ter menos oxigenação, começa a ter dores de cabeça, às vezes sem saber por quê. Eu já falei, dor de cabeça pode ser tensional, pode ser por causa do músculo que está mais tenso, né? Esses músculos temporais e tal. E também pode ser por má circulação. Ou seja, se a gente ajusta a postura e faz os alongamentos, além de ter esses benefícios da postura ficar melhor, a gente ficar mais bonita, né? Porque é uma postura boa, a gente fica, né? Já fica mais bonito. A pele vai ficar melhor. Nós vamos nos preparar para a ginástica facial, para a massagem facial, então já vai ficar tudo melhor, né? A qualidade da pele vai ficar melhor também, vai ficar com mais viço, com mais vida, aquela pele de saúde, aquela pele maravilhosa, já ajuda. A massagem vai ajudar mais, claro, né? Mas com esses ajustes aí, com os alongamentos, a gente já vai ter essa diferença. Nós vamos ter menos dores na cervical também, e menos dores de cabeça. Olha quanta coisa, por isso que eu falo assim, tem que alongar, é muito simples, né? É fácil, alongar, a gente vem aqui, alonga e tal. Mas olha como é importante a gente entender tudo isso. Porque a partir deste entendimento, eu falo, conhecimento é o poder, né? A partir desse conhecimento que eu estou passando para vocês já vão começar a se observar mais e ter mais consciência, né? Vocês vão notar isso. Inclusive, a Célia, que está aqui, que é minha aluna, ela me falou isso hoje. Ela está há 1 mês fazendo o meu tratamento, né, dentro do meu programa, e ela me falou que ela está se observando mais o trabalho. Ela trabalha sentada, e aí ela percebe, né, às vezes está concentrado lá trabalhando, aí ela se observa, opa, e já se ajusta, né? Quando você percebe que está desse jeito, o ideal é se alongar mesmo, né? E assim, a gente vai construindo aí, né, os pilares de um tratamento natural. Por isso que eu falei, eu chamei isso de a base da ginástica facial, mas na verdade é a base do tratamento natural. Então, se a gente ajusta a postura, se a gente começa a ter aí um músculo mais flexível, nós vamos ficar mais bonitas, né? O rosto vai ficar melhor e nós vamos nos preparar aí para o nosso tratamento, né? Para o nosso momento de autocuidado, de fazer as massagens e a ginástica facial, né, Leda? Maravilha! Estão conseguindo compreender direitinho?